Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Hoje conversando com a nossa querida Mônica Girassol. Ela que é professora de inglês, tradutora e intérprete, tem paixão pela espiritualidade desde a sua infância. Atua como canal de cura desde 2009, buscando a comunicação genuína, permitindo que cada pessoa alcance sua melhor versão em conexão com o universo. Desde 2016, a querida Mônica ministra workshops inspirados no eu superior e realiza sessões de cura atendendo pessoas e atendendo animais. Então, a querida Mônica Girassol faz atendimentos para o seu pet, se você assim quiser, gatos, cachorros e outros pets, no Zoom, tá? E hoje ela vai estar falando sobre preparando-se para as festas, emoções. Por quê? Na próxima quinta-feira, ela começa uma vivência no Zoom, às quintas-feiras, para as pessoas que querem se preparar para as festas, né? Porque o que acontece é que muita gente, esses encontros vão acontecer nos dias 30 de novembro, 7 e 14 de dezembro, às 8 horas da noite, no Zoom. É um caminho de transformação e conhecimento para que cada um possa saber qual é a maneira de se manter em equilíbrio, em harmonia, para que possa encarar aí as festas de final de ano, né? Curando as questões desnecessárias e focando naquilo que realmente interessa, que é ser feliz, né? Vamos convidar a querida Mônica Girassol para entrar assim que a internet possibilitar. E aí a gente vai estar ouvindo a querida Mônica nesta tarde. Hoje deve estar mesmo, está mais quentinho aqui. Vamos ver se eu consigo colocar a Mônica no ar, para que a gente possa estar conversando. E aí, Mônica? Hello. Hello, querida. Eu não te vejo, mas estou te ouvindo. Tudo bem? Agora tá me vendo? Não, mas Ué, it's ok. pera. Ok, então tá. Então tá, tudo bem sim. Eu sobrevivi a um ataque da minha gata, que ela veio aqui afiar a unha na minha calça. Oh, Falei, ótimo. Eu entrando ao vivo, ah, a gata vem afiar a unha. que sucesso, hein? Que bom. Então tá legal. Vamos lá, olá. Então, aproveitando, fala dos pets aí. Qual é a sua ligação com os nossos anjos de quatro patas? Uau. Bom, é assim, a minha ligação com eles é meio que desde que eu nasci, porque a minha família sempre teve animal de estimação. Ah, a Uhum, minha gata aqui, a Kit Kat. Fale oi, Kit Kat. Kit Kat. tá. Então, assim, e, e, e a verdade é que, assim, é, eu nunca tive muita comunicação, assim, com os humanos quando eu nasci, assim. Então, eu sempre tive uma comunicação e uma conexão muito mais forte com os animais, até porque... Ó, o pessoal tá falando que tá vendo as duas. Hello, Angélica, gratidão. É, a Kit Kat. E, assim, então, eu nasci porque eu precisava nascer, né? Tinha uma Claro. missão e tudo, além dos karmas aí, mas então a minha conexão, eu não me, eu não falava com as pessoas, eu sempre me comuniquei com os animais telepaticamente e o pessoal implicava muito comigo por causa disso. Então, eu sempre estava deles. Então, tinha a minha cachorra, a Laika, pastora alemã, tinha periquito, canário, eu teve tucano, teve galinha, pato, ganso, gato, assim, Legal. sempre na minha vida. Legal. Peixe, assim, nossa, eu tenho fascinação por peixe. Quando eu quis ter aquaponia no meu segundo casamento, o meu segundo companheiro, ele falava assim, Mo, não vai dar, porque você não vai querer vender nenhum peixe. Você vai ficar o dia inteiro lá com eles. E é É. bem assim. Então, os animais, para mim, eles sempre fizeram parte da minha vida. Eu sempre atuei com eles e através deles, assim, para ajudar os seres humanos e eu atuo com cura, sou assistente de veterinária, assim, há muito tempo, porque eu sempre participei lá em Piracicaba de ONGs, e daí eu fiz curso de assistente de veterinária, até porque a gente chegou a ter 36 gatos. Ah, Então, qual? assim,
Só, fora os cachorros e o jabuti e a cabra e o ganso que corria atrás de mim. Não, você não tem noção, Que Carmen. Eu vi delícia, pintinho nascer, assim. que legal. Nossa, gato ia, sempre os gatos iam dar cria no meu quarto. Então, daí eu fiz o curso de assistência de veterinária justamente para poder entender, compreendê-los melhor Aham, e dar uma assistência, né? claro. E daí, por exemplo, quando eu era da SPPA, eu era assim quem cuidava dos pets do pessoal quando eles iam viajar, porque o pessoal sabia que eu ia dar atenção e cuidar bem mesmo, né? E Claro, sempre foi claro. assim. A única coisa é que ao, ao longo da jornada eu percebi que assim eu tinha que primeiro trabalhar muito mais focada com as pessoas, os seres humanos, até pelas minhas próprias questões que eu tinha vindo para resgatar, karmas para completar, para depois estar, digamos assim, focando um pouco mais neles, mas eles nunca deixaram de fazer parte da minha existência, assim. Uhum. Eu sempre, nossa, aí eu sempre, o que eu posso fazer por eles, eu faço, mesmo anonimamente, eu faço muita coisa anônima, assim, sabe? Tipo, ninguém sabe, mas eu tô sempre fazendo e raras vezes acontecia, assim, de tipo, vamos dizer, inúmeras vezes o que acontecia é porque assim as pessoas têm dificuldade de perceber e compreender que os animais precisam de ajuda também, de Claro, cura. claro. E daí, não raras vezes, eu estava fazendo uma sessão de cura para alguém e o cachorro, o gato aparecia e pedindo ajuda. Então, daí eu fazia sessão de cura também para o animal. Então, eu sempre fui trabalhando esses dois universos. É que daí, assim, quando foi em 2021, eu cocriei algo para mim, porque eu sempre estou cocriando, e eu comecei a trabalhar com transporte internacional de pet. Olha, E daí, assim, daí veio aquela coisa de chamado de alma mesmo, e assim, foi difícil eu parar, eu parei mesmo, porque o meu processo na empresa que eu prestava serviço, o kármico mesmo que eu tinha com a empresa, no caso, o dono dela, tinha completado e estava alinhado ao meu destino superior mais elevado, eu parar. sim. Mas assim, não foi fácil, foi Eu faço assim, ideia. Eu quero dizer que a Mônica levou pets para o Canadá, para a Suíça, para os Estados Unidos. Chiquésima ela, viu? Aliás, é a mulher dos 1 milhão de milhões de instrumentos, né? Porque ela traduz ah, o Joseph Roser, ela tem o trabalho como terapeuta em várias áreas, trabalha com a energia dos pets e tem feito algumas atividades no Zoom da Pax desde agosto passado, né? Como vai ser? é, Legal, eu fico feliz com essa sua sintonia com os pets. Eu amo, como você sabe, animais, eu né? sei. E quem quiser e quem tiver pet, pode marcar uma consulta online via Zoom com a querida Mônica, certo, Mônica? Sim, eu faço os atendimentos e assim, pode ser cachorro, gato, passarinho, pode ser cavalo. Já atendi vários cavalos que tinham tido algum tipo de machucado de acidente mesmo e graças a Deus não precisou sacrificar assim. Então eu atendo mesmo e gosto muito, porque eles pedem, por exemplo, teve um cachorrinho de uma pessoa lá de Portugal que eu atendi e o que o cachorrinho pediu foi para ser batizado novamente, porque o nome que a pessoa tinha dado tinha uma frequência muito baixa e estava causando mal-estar nos corpos sutis dele. Então, no caso, daí toda a hierarquia, os anjos da alta magia, foi feito um batismo. Então, por mais que a tutora chame o cachorrinho do nome que ela quer chamar, mas ele sabe que é o que ele queria, que era holy, assim, é sagrado, ele pediu isso. Então eu trabalho também nesse quesito de comunicação com os animais, porque uma das minhas maiores assim buscas, até pessoal, é estabelecer essa ponte de comunicação e de conexão com todos os reinos. Sim, Até porque eu vivo mais do outro lado do universo do que aqui, né? Então,
Pois é. Olá, família Pax. Começa agora no dia 30 de novembro, durante três quintas-feiras, ou 20 horas no Zoom, a vivência com a Mônica Girassol, preparando-se para as festas. Eu adorei esse tema, porque tem muita gente que tem que engolir sapo e brejo para ficar na companhia de pessoas nessa época do ano, né? E, de repente, você veio com esse título que eu achei maravilhoso para essa vivência. Como foi essa tua chamada para estar oferecendo esse tipo de trabalho num momento tão importante? Porque como a gente, graças a Deus, estamos saindo realmente da pandemia, acredito que esse ano vão haver mais reuniões físicas do que nos anos anteriores, né, Mônica? Sim, com certeza. E foi um chamado mesmo, porque a intenção, a princípio, era trabalhar com o Synergy. Mas eu falei, não, tem alguma coisa que não tá. E daí eu fui meditar e veio a inspiração para trabalhar essa questão, porque não raras pessoas vão chegando nessa época do ano e ou tem depressão, ou então eles começam a sentir assim, que não é uma depressão, mas é assim um desânimo, uma tristeza muito grande, porque está se aproximando o final do ano. Sim. Tem essa questão, sim, as famílias se reúnem e, assim, nem para todo mundo é fácil e as pessoas estão vindo, eu acho, Carmen, realmente a pandemia está chegando ao fim, mas as pessoas estão vindo, assim, de que por conta até da pandemia, eles tiveram que, entre aspas, engolir muito sapo, conviver assim, com coisas que eles talvez não quisessem, só que isso tudo está muito pesado nesse momento. Porque uma coisa que eu percebi é que, assim, a gente está num momento planetário que a gente está vivendo linhas de tempo, Sim. não é nem o tempo, porque eu consigo comprimir o tempo, mas eu percebi que estava estranho isso. Daí eu fui perceber que é como se a gente estivesse vivendo linhas de tempo. Então, se a gente não tiver bem centrado, bem aterrado, a gente se perde nas emoções, porque está vindo tudo para a gente resgatar. Ou seja, está vindo coisas que a gente deixou lá atrás, há 15, 20 anos atrás, para a gente ver, olhar, se a gente. Porque é um momento realmente da gente viver a nossa verdade. E daí, se a gente não tiver preparado, agora vai chegar esse momento de festas e, assim, a energia está muito diferente. E cada dia dá para perceber como isso está influindo até na maneira como as pessoas se relacionam com as outras, naquilo que as pessoas estão buscando, tanto para si como para os outros. E então surgiu daí essa inspiração divina de como preparar as pessoas para elas poderem aproveitar, até porque é um momento muito auspicioso, é um momento onde existe toda uma reunião, vamos dizer assim, de planetas, uma infusão de luz muito grande, e que se a gente estiver bem sintonizado, a gente vai saber receber isso e aproveitar para a gente poder manifestar algo diferente nas nossas vidas a partir do ano que vem. Uhum. Com certeza, pois é. Não, e é um momento muito forte, porque tem muita egrégora de força, de iluminação, de oração e de transformação mesmo, na época da passagem do ano e também no Natal do bem-amado Mestre Jesus o Cristo, esse maravilhoso, excelso ser, até me arrepia, que é super reverenciado por todas as filosofias, né, por todas as religiões e pela maior parte dos seres humanos realmente encarnados. Então, é um momento favorável de transmutar mesmo e de se purificar e limpar a mente, o emocional, daquilo que está pesando, como você mencionou, de uma forma muito apropriada, né? Sim, por isso daí veio a inspiração de fazer esse processo em 3 momentos, porque vai ser uma construção. Sim. Então, num primeiro momento, é trabalhar questões de nível mental e que também entra no emocional,
que são formas pensamento, elementais, elementares, e entidades parasíticas, assim, e que ficam justamente se alimentando daquelas picuinhas sem sentido, Uhum. daquele assim, tipo, implicar porque a pessoa falou alguma coisa, então se sentir ofendido. Então, num primeiro momento, vai ser feita essa limpeza. Daí, num segundo momento, a intenção é trabalhar as imagens que as pessoas têm nas camadas de aura delas, para ver o que pode ser que elas tenham, principalmente tanto que elas ponham assim a imagem e que os outros vejam, mesmo que ela não acredite naquilo. Mas às vezes a pessoa tem tantas projeções, porque às vezes a pessoa cresceu em lugares, em famílias, é, tem alguém falando alguma coisa, não sei. E assim, é, então às vezes, por exemplo, muita gente que conheceu a mim mesma há meses atrás, pode ser que tenha projetado alguma coisa que ficou na minha sétima camada de aura. Daí, as pessoas que me veem, pode ser que estejam vendo aquilo e não me vendo hoje. Hoje eu sou muito diferente do que há 4, 5 meses atrás. A gente Claro. está sempre se transformando com a graça de Amém. Deus. E assim, então, daí por isso que no segundo encontro a gente vai trabalhar. A gente quem? Os anjos da alta magia, os mestres, toda hierarquia espiritual que atua através de mim. E para quê? Para limpar essas imagens e essa programação e projeção que tem. E daí, na sexta camada, qualquer visão de mundo que as pessoas possam ter, que faz com que elas, por mais que façam algum processo de transformação, elas fiquem sempre girando em torno da mesma situação e não sai Tá. disso. E para quê? Para chegar no terceiro dia, que é assim, o creme de la creme, para trabalhar com manifestação. Porque é uma coisa que eu amo, 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 porque é algo que, assim, desde criança é muito fácil para mim. A minha viagem para a Suíça, eu manifestei quando eu tinha 9 anos de idade, porque eu olhei para a embalagem daquele chocolate surpresa que tinha da Nestlé, que era de animais, eu colecionava, além de comer o chocolate, e daí tinha lá que era Vevey na Suíça. E eu fiquei, nossa, eu queria conhecer a Suíça. E naquele então, imagina, eu tenho 51 anos, isso foi há séculos atrás, não tinha internet, eu tinha que ir para a biblioteca, e eu fui rato de biblioteca, então eu passava o dia lá. E daí, qual não foi a minha alegria quando eu fui convidada para dar curso lá na Suíça, né? Pois é. Então, assim, e daí por isso que eu falei, não, mas assim, eu gostaria, eu pedi mesmo para o meu eu superior, eu pedi, porque eu peço, porque eu acho que a coisa, eu sempre achei, Carmen, que assim, o céu só tem graça se for todo mundo, porque se for, a gente chega lá no céu, e assim, só tiver a gente, vai ser muito chato. Claro. Então, eu acho, eu acredito muito nisso. E, segundo 3 astrólogos diferentes, um deles até o Albano, aí da Pax, tá até na minha carta astrológica isso de fazer pelos outros. Então, não é só a minha cura, mas sempre é como eu vou levar o povo junto comigo também, né? É E lógico. daí vai ser isso, daí no último encontro, depois da gente ter passado por toda a limpeza, é um trabalho de manifestação a partir dos planos superiores, onde tudo é manifestado, tudo que manifestar está alinhado ao destino superior mais elevado e a jornada de alma da pessoa. Então, não gera mais karma. Yes! É, tudo que a gente precisa. Olha, a Márcia Oliveira está perguntando: tem alguma dica quando você vê o seu genro agindo como o pai da sua filha? Será que se trata de resgatar algo que eu não resolvi com o pai dela no passado? Uau! Pergunta bastante interessante. Então, é assim, tanto sim tem alguma coisa a ver com a sua questão com o pai dela, como também ela e as questões dela. Porque, assim, a,
Primeiro de tudo, é importante que as pessoas saibam, eu tenho paixão por trabalhos assim de fundamento, de base. Eu fico estudando isso, até porque quando eu engravidei, foi algo assim, como assim? Eu tô grávida, o que é isso? Então eu fui estudar o desenvolvimento humano. Daí eu descobri que é assim, quando a gente, quando uma criança é concebida, é como se tivesse uma explosão mesmo nuclear no momento de fusão entre o óvulo e o espermatozoide. Nesse momento, a criança herda tudo aquilo que estivesse passando biopsiconeuroenergeticamente com os pais naquele momento da vida e que eles trouxeram ao longo da existência. Então, isso sem falar de karmas e coisa e tal. Daí, até os 7 anos de idade, isso influencia, e há trabalhos psicológicos lindíssimos, de estudos psicológicos, que falam das feridas emocionais, como elas surgem na vida da pessoa, e está ligado à primeira infância. E em cima disso, tudo isso vai construindo. Esse trabalho que eu estou fazendo agora, de cura da vergonha e da humilhação, é tudo coisa que vem, inclusive, de nascimento e da primeira infância, e daí vai repercutir justamente na vida adolescente e na vida adulta da pessoa. Sim. Então, nesse caso, tanto pode ser coisa que você passou para ela durante o nascimento, como pode ser algo que ela tenha trazido para lidar. Ó, tá vendo? A Kit Kat concordou, ó. Não é verdade, Kit Kat? E daí, assim, ela fica aqui. Então, aí precisaria ver numa sessão de cura mesmo, Claro, porque da onde está surgindo isso. claro. E é assim, como ela é já adulta, aí tem que ver assim. Então, existe a jornada de cada ser. Por exemplo, Claro, eu tenho uma filha de 17 anos. Então, eu por mais sei. que eu passe por processos de cura, só tem até um ponto que a minha filha pode receber através de mim. Claro, Quando a criança é mais nova, é mais fácil, através do pai ou da mãe, passar por cura e a criança receber. Se não, daí tem que ver se tem autorização para a pessoa fazer uma cura para o filho ou para a filha através de si mesmo. sim, Porque tem o claro, livre-arbítrio. E tem, às vezes, é a jornada da pessoa. claro. A Ana está perguntando, e quando a mulher fez um aborto? Como assim? Qual a pergunta? Assim, se você diz, Ana, o quê? Do aborto, o que acontece? A pergunta é só essa, eu não vi mais nada aqui escrito. Mas Então, vamos falar. sobre o aborto, a gente fala. Assim, o aborto tem várias razões pelas quais a pessoa passa por um processo de aborto. Por exemplo, eu vou falar e o quanto isso reflete. Eu atendi uma moça de Campo Grande e que é assim, é uma família acho que de 4 irmãos, 5 irmãos, mas ela nasceu entre abortos. Então teve um aborto antes dela e um aborto depois dela. Só que daí, esse aborto antes dela, então teve um aborto, teve a irmã dela, daí teve ela, eu sei que teve, mas o primeiro aborto era ela. Ela reencarnou na mesma família e foi aborto espontâneo. Legal. Porque eu acho legal o inglês, porque o inglês a gente fala miscarriage, que é o aborto espontâneo, e abortion, que é quando a pessoa aborta mesmo, assim, né? Sim. E, assim, então, o que isso aconteceu? Isso trouxe para ela um processo muito grande de rejeição por parte da mãe dela. E ela se sentia muito rejeitada na família inteira, mesmo sendo que a irmã mais velha dela adorava, ela adora ainda hoje, cuidava dela como se fosse, assim, sabe, tipo filha. Então, essa questão de aborto é muito delicada
porque tem que ver o Claro, que se passou, o que claro. aconteceu. Às vezes a criança não transiciona. Se a criança não transiciona, ela pode ficar no campo áurico da pessoa, e esse é um trabalho que eu adoro realizar, porque eu trabalho muito assim com as doulas. Então, daí a gente faz todo um processo de encaminhamento da criança e de nascimento da criança, assim, completa o ciclo, porque isso traz muita dificuldade na mãe e até mesmo no pai, tanto de ter outro filho depois, como de repente, de curar as assim, a pessoa pode ter depressão, a pessoa Sim, pode, assim, porque ela fica com uma entidade, um ser desencarnado no campo áurico dela. claro, claro. Sem dúvida nenhuma. Muito bom. Tem uma pergunta, mas eu não entendi, a Márcia. Nesse caso, temos que passar pelo professor juntas. Ela tem 26 e um bebê de 7 meses. E ela já cura a bebê. Olha, boa pergunta. Aí é você que tem que ver, assim, tipo, porque aí é você que tem que ver. Claro, cada um é que sabe. O Porque processo. exatamente, cada um é que sabe do processo, cada um é que sabe daquilo que está em busca. É, E, assim, às vezes é assim, tipo, às vezes, por exemplo, tem um pessoal que eu atendo lá de Mato Grosso do Sul e é, não adianta, tem uma pessoa que eu atendo que ela tem uma família, ela tem acho que 4 filhos, 3 filhos, e não adianta. Chegou num ponto que assim que ela tem que fazer por ela, mas sim. isso tem a ver com a jornada Dele. dela, que faz parte do processo dela descobrir se autovalorizar, se autocurar também, e daí se desapegar. Porque eu acho que uma das grandes coisas que a gente vem enquanto ser é aprender que não pode existir codependência e dependência, que é o que a psicologia até chama de enredamento. E hoje as pessoas, por exemplo, mesmo falando dessa questão da época de festas, assim, é, tem muita questão de enredamento, muita questão de casal, por exemplo, ah, não, porque o Natal tem que passar com a minha família, ah, porque passou o Natal passado com a sua família, esse ano tem que ser com a minha, assim, mas vem de uma questão de dependência e codependência. E isso atrapalha muito a vida da É, pessoa. Porque você, tipo, uma vez teve um pessoal que eu conheci que, assim, eles iam casar e iam comprar uma casa no mesmo quarteirão da família do marido. Assim, tipo, Jesus, oh my God! Assim, porque a mãe não conseguia ficar longe. E daí, como assim, sabe? A pessoa estava perdendo tinha sido chamada para um trabalho fora do país e assim não ia aceitar por causa da família. Então, é, essas questões, todas essas questões interferem na vida da pessoa, podem ter surgido na pré-natal, na concepção, pode ter surgido por razões kármicas e atrapalha muito, assim, na jornada da pessoa sim, como um todo e sempre merece olhar. verdade, verdade. Pois é. Então, vamos falar como é que você sente esse ano de 2023 em relação a essas festas, a emoção das pessoas. Homens e mulheres reagem de forma diferente? Ou todo mundo tem o mesmo sentimento que falta alguma coisa que tem que ser preenchido ou por outra pessoa ou por uma outra situação? E por que que você acha que nessa época todo mundo fica mais sensível? Uau. Então é assim, eu acredito que exista, Carmen, muita programação e muita doutrina
doutrinação, tá? E que faz com que as pessoas funcionem assim, é como se, assim, ai, o ano acabou, então, ó, isso atrapalha muito a manifestação. Porque, por exemplo, eu tenho 51 anos. Então, assim, se eu fiz uma programação, uma visualização, porque eu quero casar com não sei quantos anos, eu quero ter filho com não sei quantos anos, eu quero fazer tal coisa, e aquilo não aconteceu, então eu posso achar assim, minha vida acabou, estou frustrada e não sei o quê, e entrar assim, ladeira abaixo. Sim, as pessoas têm maneiras diferentes de lidar com os sentimentos e com as emoções, tanto os homens como as mulheres. E daí, porém, o que também acontece, essa questão do enredamento, é que muitas vezes se houve enredamento da mãe com o filho tem dificuldade de se relacionar e até de lidar com as situações do mesmo jeito que a mãe tinha, na mesma frequência e vibração. E daí isso traz muito problema, porque como homem, os homens aprendem ainda que eles não podem lidar com os sentimentos e as emoções deles. Então, eles vão colocando tudo para debaixo do tapete. Só que as mulheres também fazem isso. Até porque o que eu vejo aqui no Brasil é que existe uma, vamos dizer assim, uma masculinização do aspecto feminino. Então, para uma mulher ser forte, ela tem que ter assim uma coisa meio assim de ser, não, eu faço, eu aconteço, eu topo, sabe? E não, a gente ser forte, do meu ponto de vista, é quanto mais a gente está no nosso centro e mais em equilíbrio com as nossas polaridades masculinas e femininas. Sim. Tá, mas como que tudo isso afeta no final do ano e nessa questão das pessoas? Então, vamos lá. Realmente, do meu ponto de vista, esse ano de 2023, o povo tá meio assim, de saco cheio. O povo tá muito assim, tipo, aquela coisa de ou tudo ou nada. As pessoas estão meio sem sentido, eu acho, estão buscando assim preencher vazios, estão ainda achando que um relacionamento amoroso de qualquer espécie, nem que seja assim do tipo pró forma, sabe, assim, tipo a mulher tem um relacionamento com um cara que é homossexual, assim, só para dizer que, sabe, assim, e relacionamentos platônicos, as pessoas estão em busca de muita coisa para preencher os vazios. E agora, com a proximidade do fim do ano, porque é assim, o fim do ano, para mim, meu ponto de vista, é maravilhoso. É um momento de grandes energias. E que, só que, assim, se você não tiver na frequência para você receber essas energias, vai ser só uma página do calendário que você muda. Não significa nada. Porque se você... Olha, e eu já fiz tudo. Eu pulava 9 ondinhas, eu jogava flor para Iemanjá. Gente, eu fazia cada coisa. Vocês não têm noção, porque eu adoro rituais. Eu acho fantástico. E assim, eu sou muito orfiônica quando eu resolvo fazer algum ritual, assim. E, assim... não é isso realmente, porque você sempre vai estar atraindo de acordo com aquilo que você tem dentro de você, a frequência e a vibração e as emoções que estão de pano de fundo dentro de você. E tá todo mundo assim, meio assim, aquela coisa, aquela expectativa que não é esperança, mas sim é uma expectativa muito grande de como 2024 vai ser. Fora o pessoal que fica, porque é o ano de Saturno, Saturno é rígido, Saturno é isso, Saturno é aquilo. E, na verdade, o que está sendo pedido, e já vem sendo pedido desde 2020 e antes até, é para a gente observar nossos hábitos de consumo, nossos hábitos de alimentação, nossos hábitos de diversão, de pensamento, como a gente se relaciona não só com os outros, mas com a gente mesmo e com o universo no qual a gente está inserido, os animais, as plantas.
Não Verdade, sei se eu respondi. verdade, é bem isso mesmo. Estou adorando. Olha aí, família Pax, para você que não conhecia a Mônica Girassol, é uma super profissional, terapeuta, cuida de pets, do seu pet, se você quiser, via Zoom. Vai estar fazendo uma vivência imperdível, com início agora no próximo dia 30 de novembro, durante 3 quintas-feiras, justamente preparando as festas para lidar com essas emoções e para todo mundo curar aí o que está travado, transformando a própria vida e É. crescendo, né, de uma forma consciente, madura e verdadeira, né? Isso é bem importante. E quando você começou a ter contato com os seres da alta magia e da fraternidade branca? Quando foi? Uau, desde sempre. Assim, tipo, porque a minha família foi muito atípica, muito disfuncional, mas muito atípica também. Então, o espiritual, entre aspas, assim, dominava, assim. Então, desde sempre, meu pai sempre falava da teosofia, Madame Blavatsky. Nossa, lamaísmo tibetano, Lobsang Rampa, eu cresci dentro da Seichonoye, com 17 anos eu era para ser preletora da Seichonoye, então, e eu sempre tive contato com o outro lado do véu, então, eu nasci muito consciente, Muito bom. então, tanto é que imagine, eu fugi de casa 2 vezes, Carmen, com 2 anos e meio e com 4 anos e meio, porque sim, eu contestava tudo, eu sou índigo, assim, no último. Então, daí, assim, então eu sempre li muito, sempre estudei muito e sempre fui muito Sim, observadora. Então, daí quando a minha tia, isso eu tinha 14 anos, falou, porque meus primos frequentavam a Pax, sabiam da Pax, e assim, e ela morava em São Paulo, e daí ela falou da Pax, que daí ela falou, vamos, assim, meu Deus, aquilo, assim, se iluminou, assim, para mim, e daí foi que eu vim para Pax a primeira vez, né, que eu falo, foi naquela bazar de Natal, na última hora do último dia, e você passou e assim, falou, família Pax, ó, daqui 1 hora, vamos encerrar. Eu lembro até hoje, assim. E, assim, mas eu já estudava, muito porque bom. a gente, imagine, eu cresci, maçonaria, Rosa Cruz, tanto é que teve uma época, daí em 2010, mais ou menos, 2010, ou 2008, foi antes do meu primeiro divórcio. E eu estava fazendo um trabalho espírita lá em Piracicaba, no Aprendizes do Evangelho, e assim, tinha um pessoal da maçonaria e eles me tratavam como um igual, porque eu descobria códigos secretos, assim, porque eu acesso as minhas existências passadas com muita facilidade. Legal. E eu tenho muita ligação, sempre tive com os mestres e participei de escolas de teosofia. Assim, eu curto. É assim, nossa, para mim são os mestres e a alta magia, é, ela sempre teve no meu sangue, apesar de eu ter feito tudo, vamos dizer assim, ter conhecido sobre ela em 2017, que eu fiz o curso dos anjos, daí fiz atendimentos com o Joseph, mas eu tinha feito esse primeiro curso não com o Joseph, por isso que daí eu refiz com o Joseph, e assim, mas tem a ver com a minha origem planetária também. Então, Sim. para mim está sendo uma um resgate, está sendo uma possibilidade de, de acessar tudo isso novamente, principalmente porque a minha ligação com o plano angélico é muito forte. É assim, nossa, eu vivo com os anjos, eu falo com os anjos o dia inteiro e, assim, quem me vê não sabe, acha que aqui em casa, assim, eu fico no meu universo, eu não fico falando, não fico, eu fico nos outros planos. Então a minha ligação vem desde sempre, desde que eu nasci. Muito
que eu não aparento ter 51 anos. É, realmente, é um dos bônus que eu tenho, assim, né? Tipo, Mas é muito bom. Não, eu quero que as pessoas te conheçam, porque como você está chegando oficialmente agora na Pax para trabalhar como terapeuta, é importante que todo mundo saiba a bagagem que ela já traz de outras vidas dessa, é, e principalmente essa clareza que ela tem de poder enxergar os outros planos e de fazer essa conexão e de também sentir a dor das pessoas que estão sendo tratadas por ela e os bichinhos também que são tratados por ela, né? Porque quem é sensível você somatiza, você atrai para você o problema, para que ele seja curado. E aí você mostra para a pessoa como é que a pessoa tem que acordar e direcionar o seu dia a dia, né? Olha, família Pax, eu realmente recomendo para quem está sentindo o chamado e quem não sabe bem como lidar com essa época de festas, ou mesmo com as emoções, não necessariamente só para o é, final do ano, é que como a gente está chegando perto do Natal e Ano Novo, existem vários estudos nos Estados Unidos e na Europa de pessoas que realmente ficam em depressão profunda nessa época, né? sim. E então, isso não é o objetivo. O propósito da vida é ser feliz. E quando a gente entra em contato com o nosso subconsciente, com as nossas emoções inferiores e aprendemos a curar aquilo que nos abala, aquilo que nos fere, e enxergar, né, cara a cara, no espelho mesmo da nossa alma, aquilo que tem que ser transmutado, transformado e aceito, a vida flui melhor. Não é isso, Mônica? Sim, até porque as pessoas criam muita expectativa em relação ao outro. Pois é. E aí, nessas épocas de festa, nossa, daí que pega mesmo, sabe? Assim, porque não tem como esperar do outro algo que não tá nele. E sim, o que você falou da questão da, da dor alheia, assim, tipo, a a minha história de vida é assim, se você for pegar para ver, você fala assim, credo, é filme de terror. Mas assim, eu sou tão grata, porque graças a Deus eu tive essa possibilidade e graças a Deus, eu sei, quem fala que graças a Deus teve uma possibilidade de ter uma vida assim, tipo, oh my God. Mas assim, graças a isso, eu posso oferecer algo diferente para as pessoas. Mas por quê? Porque eu fiz o meu processo de cura e continuo Claro. fazendo. Por isso também essa questão, porque eu vejo para as pessoas até que convivem muito próximo de mim, o como para elas essa época de fim de ano é pesado, porque às vezes a pessoa assim, tipo, ela nunca fez nada para olhar para dentro de si. Uhum. Ela nunca. Teve uma pessoa essa semana passada que falou que não, ela fez um atendimento comigo, mas ela falou: Olha, eu não sinto raiva. Falei: Uau, que maravilha, porque assim, não sentir raiva, então a pessoa assim, ascensiona, porque a raiva, gente, é uma emoção primordial e que tanto serve, digamos assim, num primeiro momento quando criança, principalmente, para a criança, assim, digamos, aprender a lidar com algumas situações, mas ela também pode, se ela é suprimida ou reprimida, ela cria, sabe aquele filme que teve, eu gosto muito de filme, aquele, ah, que o cara sai atirando, assim, quando a pessoa suprime ou reprime raiva, as emoções suprimidas e reprimidas, elas se tornam, assim, verdadeiros venenos que vão, nossa, cria problemas seríssimos na pessoa, tipo, assim, a pessoa pode surtar, pode estourar, porque chegou no dia da festa de Natal e, sei lá, a pessoa tá assim, no auge do que ela consegue aguentar Sim. e alguém fala alguma coisa que ela não queria ouvir. Então as pessoas ficam facilmente ofendidas, facilmente se sentem atacadas. Então, sim, esse trabalho não é só para se preparar para o Natal e para o Ano Novo, mas é um dia de fúria, exatamente. Mas é se preparar para a vida. Então, não é algo que vocês vão fazer e vai ser só para o Natal e Ano Novo. É também
para todos os outros dias do Claro. ano. E é um passo na jornada espiritual de cada um. Porque Claro. se você soubesse, assim, tipo, tudo isso, o quanto gera problema nas pessoas, até para elas conquistarem os sonhos delas mesmo, elas ficam confusas, elas não têm clareza assim de onde elas querem chegar, do que elas querem realizar na vida. Então é muito complexo. E se a pessoa fica aberta à manipulação e controle. É, é verdade. É importante, né? Eu acredito que esse teu workshop de 3 encontros, essa tua vivência tão profunda, seja para entrar em contato com o lado sombra que todos nós temos e não queremos admitir, e limpar essa energia, né? E burilar e transmutar, É. etc. Duas pessoas escreveram que é triste essa época do ano para quem mora sozinho. Olha, eu quero aqui interferir dizendo que no advento internet você pode assistir missa do Galo, você pode ver show, você pode ver uma série de coisas, em vez de ficar remoendo algo que te magoa, né? Eu acho que a gente tem que celebrar a vida todo dia, né, Mônica? Não é isso? Sim, não, e tipo assim, eu provavelmente, não raras vezes, e essa vez também, vou passar Natal sozinha. E quer saber? Tipo assim, eu tô achando que vai ser o máximo, porque eu já tô pensando nos filmes que eu vou assistir, nos livros. Não, eu tô querendo ler aquela do Sri Aurobindo, porque ele fica me chamando, e eu já li algumas partes, a Vida Divina, assim, tem quase 700 páginas É, aquilo lá. que Então, legal. eu tô assim, achando que vai ser ótimo. Mas eu já estive nesse lugar, vocês que colocaram que é triste quem vai estar sozinho. Olha, eu já estive nesse lugar, sem brincadeira. Já estive nesse lugar. E assim, e é por isso que é importante olhar para as emoções. Porque se você não olha para as emoções, você não consegue enxergar, por mais que a gente fale, a gente nunca está sozinha, a gente tem, não, a gente fica achando que está faltando alguma coisa. E daí essa época do ano, porque assim, é muito família, assim, Uhum. e daí quem não tem família, por exemplo. E mas se você trabalha essa questão emocional, a origem do porquê que você se sente sozinha, trabalha essas questões de forma pensamento elemental, você consegue entrar num nível que você lida melhor com esse tipo de situação, o de se sentir sozinho, e isso abre espaço para curas muito profundas. Sim. Porque enquanto a gente fica nesse lugar de vítima, a gente não sai do lugar. E eu não é que eu, por favor, gente, e I'm sorry se alguém se sente assim ofendido, mas é assim, é porque vocês não têm noção do que eu já experienciei. E assim, hoje é uma outra vida, é uma outra existência, e por isso que eu ofereço esse meu trabalho, não só esse que vai ter agora, começando quinta-feira, mas todo o meu trabalho para assistir as pessoas, para que eles possam dar esse passo. E assim, que é uma vida mais plena, é uma vida muito Claro, melhor, assim, é de você saber aquilo que, sabe, que te faz bem mesmo. claro. Mais leve, né? Com certeza. Ó, É, família Pax, preparando-se para as festas, lidando com as emoções, preparando não só o Natal e o Ano Novo, mas para cada um ter habilidades de estarem vivendo o momento presente, transmutando emoções nocivas e entrando em contato mesmo cara a cara com aquilo que magoa, né? A ferida que dói, porque é, aí curando essa energia, fica tudo bem. Dias 30 de novembro, 7 e 14 de dezembro, quintas-feiras, às 20 horas no Zoom. Você pode dividir em 2 vezes, converse com a Super Liza, tem todas as informações nas nossas mídias sociais com a querida Mônica Girassol. E ela também atende pets, você que tem é, pets, os pets e os tutores de pets, os pais e as mães de é, pets. Via Zoom, não precisa levar o cavalo, o cachorro,
o Não. gato, em lugar nenhum. Via Zoom, o trabalho é feito, é mais confortável para todo mundo, não estressa e não desgasta o animal, e todo mundo é trabalhado energeticamente e recebe radiação de cura, né? Sim, Querida, a gente e tem, por isso, fale, pode temos, falar. nós temos 6 minutos. Eu não sei se você quer fazer Uau. uma meditação, se você quer deixar uma mensagem, o tempo é teu. Hum. Não, eu só queria falar da manifestação. Isso eu queria falar. Não, é sério. É porque eu tô muito feliz, muito feliz, muito feliz. Porque teve um pessoal que fez o trabalho de manifestação comigo ontem. E hoje já teve manifestação. Então, daí, no dia. Por que que eu escolhi até o dia 14 de dezembro? Para o povo ter tempo de intensificar aquilo que deseja manifestar, não só para o final do ano, mas para o ano que vem, que vai ser muito legal. Uhum. Mais uma dica, assim, para quem quiser dar um primeiro passo para olhar para as emoções, é assim, até porque eu queria falar que eu abri um espaço de cura antes de iniciar a live, então, assim, eu pedi para os anjos da alta magia estarem atuando com a lei universal da cura divina para todos que Oh, estivessem assistindo e que forem assistir depois e que cada um receba de acordo com o eu superior aquilo que for o melhor para todo mundo. Então, por isso que eu não vou precisar fazer a meditação assim. Mas, gente, não acha que vai ser legal fazer workshop ainda? Eu gostaria muito que vocês fizessem, porque, assim, falar é uma coisa, mas experienciar, assim, uau, é muito diferente. Mas faz um diário, gente. Se vocês soubessem o valor que tem a gente ter um diário quando a gente tá nesse espaço de se sentir sozinho, se sentir sozinha, de achar que ninguém gosta da gente, sabe? Você escrever sobre suas emoções e depois você lê isso, traz uma clareza, você começa a ter uma visão de fora com mais neutralidade. E daí você começa o processo de questionar de onde vem tudo aquilo e será que aquilo é verdade realmente. E realmente, assim, e daí depois se você quiser, você pode queimar. Eu adoro a churrasqueira aqui, porque eu não faço churrasco nem nada, virou o meu caldeirão de bruxa, assim, tipo assim, escreve, queima e chama Saint-Germain, ativa fogo violeta e adorei. pronto, sabe? Ajuda bastante a aliviar. É. Só que realmente, assim, começa a olhar, não é pôr as coisas debaixo do tapete. Tem gente tendo derrame, tem gente tendo depressão, tem gente que tá, não raras vezes, eu atendo muito suicida. Carmen, você não tem noção quantas pessoas, assim, que estão, assim, on the verge, que me procuram, até porque existe um aspecto kármico meu que eu me comprometi a assistir essas pessoas. Uhum. Então, essa época começa a pegar muito, e aqui em São Paulo, com tudo isso que aconteceu por causa das chuvas, assim, esses apagões, tem gente aqui, eu tô no Tatuapé, né? Tem gente que até hoje tá sem eletricidade, fala assim, Jesus, e vive Sério? estourando, sem brincadeira, tem uma loja que eu comprava produto natural, passei lá esses dias, continua apagado. Uau! Então, assim, a coisa tá assim, que se a gente não olhar para as nossas emoções, isso tá repercutindo até nesse nível. É. Por que que tanta gente tem eletricidade e voltou e algumas pessoas não voltou? Sabe? Gente, a ligação que nós temos com todos os planos, todos os planetas, Sim, todos os reinos, os animais, a natureza, é sim. fantástica. E por isso também do atendimento para os pets, porque os pets sofrem muito nessa época, infelizmente, por conta das pessoas não, é, não lidarem com as emoções. É verdade. Não lidar com as emoções. Tem muita gente que viaja, deixa o pet em outro lugar, não sabe como é que vai ser tratado ou não, ou deixa o pet É, sozinho em casa, né?
tem os Não, sozinho, fogos, né? pelo amor de Deus, gente, não deixe seu pet sozinho. Chame uma pet sitter ou veja um hotelzinho que seja bom mesmo, de confiança, porque infelizmente essa questão pet virou meio comércio já e isso me preocupa muito. Mas assim, não deixe seu animal sozinho em casa. E eu acho que já passou 6 minutos. Olha a cara da Carmen, Não, assim, falta tipo, um oh my God, minuto ela não agora. para de falar. Falta 1 minuto. Na realidade, faltam Não, dois. 2 2 minutos. minutes. Então, assim, ah, olha, assim, a gratidão que eu tenho por vocês e pela Carmen e pelos mestres e pela Pax e por tudo, assim, é fenomenal. Então, gratidão vocês que assistiram, gratidão vocês que vão assistir e gratidão àqueles que vão participar dessa vivência, gratidão àqueles que vão procurar o atendimento para os pets, mas só reforçando, assim, gente, no sentido de fazer, ok, eu acho assim que todo mundo é livre, mas assim, faz um diário nessa época do ano, pelo menos, para você ter um lugar para você desabafar suas emoções, para não entrar naquele ciclo vicioso que uma hora explode, tá bom? É isso então, gratidão. Obrigada, querida. Olá, Mônica Girassol, atendimento com pets, conversa com a Superliza via Zoom. E começando agora no dia 30 de novembro, depois 7 e 14 de dezembro, vivência no Zoom, quintas-feiras, 20 horas, preparando-se para as festas num caminho de transformação e crescimento, enfrentando o limite, dor, sofrimento, medo, tudo aquilo que é a ferida, né, para reconstruir um novo tempo e curando as emoções nocivas. Adorei, Mônica, super legal. Beijo grande, Gratidão. querida. Deus Beijo. abençoe. Beijo na Esther, tua Amém. filha, nas suas gatas e vamos que vamos. Kit Gratidão. Kat. Namastê, família. Gratidão, gente. Tchau.